Olá, meus irmãos, tudo bem? É uma alegria muito grande estabelecer comunicação com vocês. E o que temos para hoje? Bem, a reflexão de uma nova mensagem de informações profundas para todas as almas, muito edificante e deveras consoladora. E eu fico muito contente de poder socializá-la com todos vocês. Mas antes de apresentar essa mensagem aqui, eu gostaria de informá-los que ela vem dos irmãos Vozes, da equipe dos ostensórios. E assim ela nos fala: os únicos males dos quais devemos nos preocupar são os que causamos aos nossos semelhantes. Portanto, é sempre bom lembrar, principalmente os amantes da boa vida, que não adianta usar máscara de perfeição. As máscaras da fraternidade, do amor e caridade. Se não há verdade na bondade, o mal se revela. A evolução do nosso espírito depende exclusivamente da nossa vontade, da nossa força de vontade, de uma fé apurada em um Criador e de como doravante usaremos o nosso livre-arbítrio. O Espírito, Irmãos Vozes, mensagem do dia 4 de janeiro de 2024. Pois bem, para nossa reflexão em torno da mensagem, nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos e também o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em O Livro dos Espíritos, no livro 3º das Leis Morais, as questões 629, 630, 31 e 32, mas também a 634 e 636. O Espírito da Verdade nos esclarece sobre um tema muito importante e que devemos estar sempre atentos, estabelecendo um conceito, um universo conceitual, a fim de que, em nossas reflexões, possamos resolver tais elementos em benefício de uma reforma íntima, e é a questão do bem e do mal. Na questão 639, nós vamos encontrar a seguinte pergunta de Kardec. Kardec pergunta aos espíritos: que definição deve-se dar à moral? E o Espírito da Verdade responde a Kardec: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Então vejam bem, essa definição dada aqui pelo Espírito da Verdade nos faz compreender que um comportamento moral inclui fazer o bem em benefício de todos, em benefício do outro. O benfeitor espiritual aqui nos chama a atenção na mensagem, no primeiro parágrafo, quando diz: os únicos males dos quais devemos nos preocupar são os que causamos aos nossos semelhantes. Então vejam, por que causamos mal aos nossos semelhantes? Quais são
as dificuldades que encontramos para realizar o bem em benefício do nosso próximo. Na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? E o Espírito da Verdade responde: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, fazer o mal é infringir essa lei. Estaremos sempre fazendo o mal quando infringimos a lei de Deus. Estamos sempre nos afastando da orientação divina quando realizamos aquilo que não beneficia o nosso próximo, ou aquilo que é capaz de magoar, de destruir, de ofender profundamente o nosso próximo. As leis divinas, elas são leis perfeitas, são imutáveis também, assim como o Criador. E elas estão escritas na consciência, porque é lá que o homem vai encontrar todo o parâmetro de funcionamento dessa lei e condução para uma existência feliz. Assim, o benfeitor espiritual aqui está chamando a atenção quando nos diz: portanto, é sempre bom lembrar, principalmente os amantes da boa vida, que não adianta usar máscara de perfeição. As máscaras da fraternidade, do amor e caridade. Se não há verdade na bondade, o mal se revela. Então vejam, o que é necessário para fazermos o bem? É estarmos seguindo a orientação da consciência. Então, o que o benfeitor espiritual aqui denomina de amantes da boa vida? São aqueles que se preocupam com seus interesses pessoais, são aqueles que estão preocupados com cargos públicos elevados, são aqueles que querem chamar atenção de todas as formas, através da riqueza, através do poder. São aqueles que estão preocupados em ocupar cargos públicos, como eu estava falando, não em benefício de uma comunidade, em benefício de um país, em benefício da humanidade, em benefício, enfim, do seu próximo, mas em benefício de si mesmo, de chamar atenção, de se colocar acima de todos, de se posicionar como um ser especial, acima do seu próximo, do seu irmão, do seu semelhante. Então, o Espírito que aqui nos fala, ele nos chama a atenção para o fato de que, se não as máscaras utilizadas pelas pessoas, máscara de fraternidade, do amor e caridade, elas caem, porque não se pode usar máscara de fraternidade, máscara de amor, de caridade, porque por si só esses sentimentos nos falam. Eles são sentimentos verdadeiros. E todo aquele que se presta a usá-los tem que agir com a verdade. Por isso é que o benfeitor espiritual está aqui nos dizendo: se não há verdade na bondade, o amor, o mal se revela. Se não há verdade na bondade, o mal se revela. Então, o mal se revela porque a própria pessoa
está fazendo uma opção. Porque aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 631, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, que faz um esclarecimento ainda mais profundo. Porque Kardec pergunta: o homem tem meios para distinguir o bem do mal? E a resposta do Espírito é: quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, se você utiliza a máscara da fraternidade, do amor, da caridade, você está agindo de acordo com uma consciência que está distante das leis divinas. Porque se você estivesse de acordo com as leis divinas, você estaria utilizando estes sentimentos em sua integridade e fazendo o bem. Então, é possível sim distinguir o bem do mal. Você sabe quando está fazendo mal. Muitas vezes você pode alegar: mas eu não sabia, eu achava que estava fazendo o bem, eu achava que estava fazendo em benefício do meu próximo, mas a sua consciência estava sabendo que você não estava agindo correto. Ela já estava lhe cobrando. E é nesse processo de cobrança que a infelicidade aparece como demonstração do distanciamento das leis divinas. Também na questão 632, quando Kardec questiona sobre a possibilidade de o ser humano se enganar na apreciação do bem e do mal, crendo fazer o bem enquanto faz o mal, o Espírito da Verdade chama a atenção na sua resposta quando diz assim, que existe um parâmetro estabelecido pelo Cristo, um método e eficaz de identificar até quando você está fazendo o bem para alguém ou o mal. E a resposta do Espírito da Verdade é: Jesus vos disse, vede o que quereis que vos fizessem ou não. Vede o que quereis que vos fizessem ou não. O parâmetro é você. É você se colocar no lugar do outro. O que você gostaria que fizessem a você? Como você gostaria que as pessoas agissem com você? Este é o parâmetro. Da mesma forma, você vai realizar esse processo para entender como você deve agir com o seu próximo. Então, por exemplo, aqui, na questão 634, a resposta do Espírito da Verdade deixa bem claro que Deus deixa ao homem a escolha do caminho, e tanto pior para ele se seguir o mal, porque o seu percurso se tornará longo. E quando o indivíduo se perde no caminho, pode parecer uma coisa simples. Você pode dizer: a misericórdia divina nos leva à reparação, correto? A misericórdia divina nos leva à reparação através de uma reencarnação que com certeza será de grande sucesso. Mas não é tão simples assim. Principalmente porque quando você desencarna, você pode passar um tempo longo esperando uma oportunidade adequada. Quem são os pais que vão lhe acolher? Quais são as condições das pessoas que vão lhe receber? Essa deve ser uma grande preocupação. E outra coisa,
a depender do delito cometido, você pode estar bem distante da sua família espiritual. E a família, na família biológica, você não vai encontrar com facilidade a sua ligação espiritual. E é como o sentimento que você vai ter nesse momento e que vai determinar o seu sucesso ou fracasso numa ou noutra encarnação, é justamente a saudade que você vai sentir dos seus familiares. A saudade que você vai sentir da sua casa. Pensa bem como é bom retornar para casa, encontrar as pessoas que você ama e que amam você. Então, é importante que todos, né, possamos pensar em aproveitar a reencarnação em curso da melhor forma possível, porque não é fácil retornar e reaver, através do processo reencarnatório, uma existência em que você consiga acertar de verdade. É por isso que o Espírito da Verdade aqui nos chama a atenção na questão 636, quando a pergunta é: o bem e o mal é absoluto para os homens? E ele nos responde: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Então, existem duas coisas importantes que deve estar presente em nós. Uma é a questão da fé, que é colocada aqui na questão 631, por exemplo. E a outra é a questão da vontade, que também é colocada aqui na questão 636. Querer fazer o bem depende de sua vontade, assim como fazer o mal. A vontade é soberana e ela é determinante, mas está ligada ao seu livre-arbítrio. Então, o benfeitor espiritual aqui nos coloca que, finalizando a mensagem, a evolução do nosso espírito depende exclusivamente da nossa vontade. Então, a vontade, ela é soberana. Para que você possa evoluir, você está eivado pela lei, envolvido pela lei, a lei do progresso, do trabalho, e nós estamos destinados à evolução. Mas, ao mesmo tempo, isso depende de um movimento nosso. Um movimento que depende da nossa vontade. E o Espírito é quem acrescenta da nossa força de vontade. Isso é fundamental. Força de vontade. Ele também coloca aqui, então a evolução, né, de nós espíritos depende de uma fé apurada em um Criador e de como, doravante, usaremos o nosso livre-arbítrio, assim como o Espírito da Verdade está lá nos esclarecendo no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, item 3. Aqui o benfeitor espiritual nos chama a atenção através desta mensagem tão iluminativa e esclarecedora sobre o potencial que nós temos para avançar em direção à elevação de pensamentos, de ideias, de ações, atitudes, utilizando bem o livre-arbítrio em benefício de uma
reforma íntima, e para isso é preciso fé, uma fé apurada, de uma fé apurada em um Criador, e também da vontade, que vai se desdobrar na força de vontade. Para finalizarmos aqui a nossa reflexão, Leon Denis, eu trago também aqui, acrescentando a reflexão da mensagem, uma passagem do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele coloca assim: há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Então, Leon Denis apresenta aqui uma informação importante para compreendermos a mensagem dos irmãos Roses. É que somos dotados, a nossa alma está dotada aqui neste mundo de dois centros, ou duas esferas de ação. Uma está ligada à manifestação da personalidade, o eu. A outra, e ela apresenta paixões, fraquezas, vida mundana, interesse pessoal, ela se movimenta porque ela é instável. Mas o outro centro de força, ou a outra esfera, ela é diferente. Aqui Leon Denis coloca, ela é interna, profunda, imutável, e é ao mesmo tempo a sede da consciência. Veja a importância dessa. A sede da consciência, a fonte da vida espiritual. A fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, nós temos duas esferas de ação e expressão. Uma manifesta o eu, a outra manifesta a consciência, o interior, o imutável, aquilo que é permanente. E é quando o eu está mais presente em nós, quando essa esfera está nos orientando, estamos distante das leis divinas. O contrário ocorre quando estamos mais centrados na consciência, buscando, caracterizando um comportamento ligado à reflexão, ao melhoramento de atitudes, a necessidade e a certeza de que precisamos crescer espiritualmente. Então, quando a nossa orientação é essa, Leon Denis nos diz que é somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. E uma coisa que eu acho, e aí ele coloca aqui uma coisa importantíssima, é por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Em comunhão com o Pai que habita em nós. E segundo as palavras do Cristo, ele mesmo cita aqui, com o Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Então, nos aproximarmos da fonte divina, nos aproximarmos das leis divinas, uma ação no sentido de nos aproximarmos da consciência, a fim de galgarmos, avançar na escalada da evolução. E uma coisa que eu acho aqui importantíssimo
que ele coloca: é só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Portanto, meus irmãos, aqui voltando à mensagem e buscando finalizar a nossa reflexão, o benfeitor espiritual aqui está nos chamando a atenção de que, se não há verdade na bondade, o mal se revela. E que, para podermos evoluir, precisamos exclusivamente da nossa vontade, da nossa força de vontade, de uma fé apurada em um Criador, o único, em Deus misericordioso, e de como, doravante, usaremos nosso livre-arbítrio. Estaremos cada vez mais nos depurando, mesmo estando no plano físico, quando nos aproximamos da consciência, buscamos a consciência, a reflexão profunda e a mudança de atitudes. Assim, nós estamos, meus irmãos, chegando ao final de nossa reflexão, com votos de muita paz e aguardando na vontade divina, uma nova oportunidade para estarmos aqui. Que a paz de Jesus esteja com todos.